Olá, tudo bem? Mais uma vez, mais um vídeo. Nós estamos meditando na Palavra de Deus, no Novo Testamento agora, em ordem cronológica. E eu convido você a fazer isso com a sua Bíblia. Vai apontando que Deus tem chamado sua atenção, vai marcando na sua Bíblia, né? E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com você tanto quanto ele fala comigo, mas ele usa a sua palavra. Vamos pedir a direção de Deus? E eu peço que você dê o seu gosto ao vídeo, partilhe o vídeo com mais pessoas. Vamos meditar? Meu Deus, é o privilégio que nós temos de estar aqui meditando na Tua Palavra, estudando os Teus pensamentos, porque queremos ser transformados para vivermos os Teus planos. Pai, que o Teu Espírito esteja agora entre nós, para que nos dê toda a direção e o apoio nessa meditação. Amém. Versículo 22 de Mateus, capítulo 12, diz assim: Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. E aqui está um dos grandes problemas daqueles homens daquela época e o pecado que eles cometeram. Eles atribuíram que o que o Senhor Jesus estava fazendo, curando e libertando, ajudando aquelas pessoas, não era pelo poder do Espírito Santo, mas sim pelo poder do mal. Olha a resposta de Jesus para ele. Jesus, porém, no 25, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Então, assim também a pessoa que ela quer ser liberta do mal, mas ela faz tudo que agrada ao mal. Não tem como, né? O reino do mal não é dividido. Ele permanece bem distribuído e com muita força. Quando você decide virar as costas para o mal e agradar a Deus, então você deixa de fazer o que agrada a Ele para fazer o que agrada a Deus. E aí entra a batalha espiritual, mas também entra a sua vitória. Porque quanto mais você se entrega para Deus, quanto mais você crê na palavra do Senhor, então mais você livre fica das garras do mal. É isso que Jesus está dizendo. Aí diz no 27, E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsos então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. O comentário do 28 diz, é chegado a vós o reino de Deus. Enquanto as pessoas não são libertas dos espíritos malignos, elas vivem no reino das trevas, onde há somente dor e sofrimento impostos pelo diabo e por seus anjos. Quando o mal é expulso, acaba o domínio do inferno e vem o domínio do céu, trazendo paz e alegria. Quem vive no reino de Deus está salvo e protegido, pois está sob o governo e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Então a saída de um reino define a entrada do reino da luz. A saída do reino das trevas define então a entrada do reino da luz. E por isso que ele fala, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, que é o trabalho que nós fazemos todas as sextas-feiras de libertação das pessoas. E essa é a base daquilo que nós cremos. Nós estamos levando as pessoas o reino de Deus até elas. No 29, ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, aqueles religiosos, eles haviam pecado contra o Espírito, porque eles atribuíram as curas, a libertação ao próprio mal e não ao Espírito Santo. No 32, e se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas
Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Por isso que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós falamos, né? Se você não houver em você um arrependimento, cuidado. As palavras têm grande poder. 33. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Comentário: pelo fruto se conhece a árvore. Somente o hipócrita, ou seja, o falso, que não pratica e não se importa com a verdade, é capaz de falar sobre aquilo que não vive. Esse é o caráter de Satanás. Ele se disfarça até de anjo de luz para enganar, se possível, os próprios escolhidos, como falou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 13 ao 15. Somente quem não possui um mínimo de temor a Deus é capaz de falar sobre a verdade e viver na mentira. E por que esses religiosos tinham tanto ódio de Jesus? Porque o Senhor Jesus expunha a vergonha deles, né? Expunha os podres dele. Falava o que eles realmente eram, né? Aparência de santo, aparência de religiosos, mas no fundo carregavam uma vida longe da presença de Deus, né? Falavam que Jesus fazia isso pelo poder do mal, mas quando eles estavam possuídos pelo mal. 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Quer dizer, cada um dá o que tem, né? Se eu estou mal espiritualmente, eu vou dar só o que é mal, né? Eu vou tirar de dentro de mim o que não presta. Mas se eu estou bem, eu vou tirar o bem. Então, as pessoas falam o que elas estão cheias, né? Se elas estão cheias do mal, vão falar o que é mal. 36. Mas eu vos digo que toda a palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Comentário: palavras ociosas. As palavras e as conversas demonstram o que está dentro de cada um de nós e revelam a nossa condição espiritual. Temos que estar atentos aos nossos lábios para não falarmos nenhuma palavra impensada que venha depor contra nós diante de Deus e que possa ser usada pelo diabo para nos acusar. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Colossenses 3, 8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Tito 2, 8 diz assim: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Então, o cuidado que nós temos que ter com a palavra que está saindo da nossa boca, né? Então, nós poderemos ser julgados por ela. Por isso, o arrependimento faz com que todo o nosso passado seja apagado das nossas vidas e o nosso nome seja escrito no livro da vida. No 38, então, alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo: mestre, quiséramos ver a tua parte algum sinal. Eles tinham acabado de ver o cego vendo, o surdo ouvindo e agora querem sinal. Mas olha a resposta de Jesus. 39. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal senão o sinal do profeta Jonas. Primeiro que ele falou que era uma geração má, uma geração adúltera. Por quê? Esse adultério que Jesus os acusa é o adultério espiritual, né? Quando eu coloco outro Deus no lugar dele, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amar a riqueza, ou o meu título, ou a alguma pessoa neste mundo, eu estou adulterando espiritualmente, né? Eu sou um adúltero espiritual, porque eu estou traindo a Deus. Então ele fala sobre o profeta Jonas, né? Esse será o sinal.
que aconteceu com Jonas? No 40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então quer dizer, primeiro que ele testificou o que aconteceu com Jonas. Tem muita gente que não acredita que Jonas foi engolido pela baleia e depois devolvido à praia. Mas o próprio Senhor Jesus aqui dá testemunho do que aconteceu. Então, aquilo que aconteceu a Jonas é um símbolo do que vai acontecer com Jesus quando ele morrer na cruz pelos nossos pecados, descerá ao inferno e então voltará triunfante. Agora no 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então quer dizer, quando Jonas foi pregar em Nínive, ele foi pregar a condenação. Mas quando aquele povo ouviu, eles então voltaram-se para Deus, fizeram um jejum, rasgaram suas vestes, jogaram cinza na cabeça e se arrependeram. E Deus então não destruiu Nínive, porque eles se arrependeram. Então ele falou, aquela geração, aquele povo vai se levantar no dia do juízo. Quer dizer, eles se arrependeram. E aquele povo que estava ouvindo e vendo sinais e maravilhas através de Jesus, não se arrependia. Quanta coisa similar aos dias de hoje, né? No 42, a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, lembra dessa rainha? Ela saiu do seu país, veio ver Salomão, porque as notícias que chegavam a ela era de Salomão ser o homem mais sábio da terra. E ela constatou isso, né? Então, quer dizer, ela viu um testemunho e ela também se converteu a Jesus. No 43. E quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então, olha a visão espiritual que o Senhor Jesus está dando da libertação, né? Quer dizer, o espírito imundo, ele sai do homem, quer dizer, ele usa o corpo do ser humano para habitar. Por isso que você vê o ser humano fazendo atrocidades, coisas horríveis, que a gente não entende, não consegue perceber porquê daquilo. E aqui está a razão. Quer dizer, o espírito imundo, ele consegue habitar naquela pessoa. E se ele habita naquela pessoa, ele rouba a vida dela. Então ele consegue usar os pensamentos, sentimentos daquela pessoa. Tem pessoas que ela tem ódio da outra sem entender por quê, mas ela tem um ódio, ela tem uma inveja, ela é carregada de inveja das outras pessoas. Quer dizer, e aí o Senhor Jesus diz que quando esse espírito sai do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Quer dizer, ele só consegue achar repouso, os espíritos imundos, quando eles estão dentro do corpo do ser humano. Por isso que Jesus depois, em João 10:10, ele diz que o mal veio para matar, roubar e destruir. Os demônios vieram com esse propósito. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Então, olha o que ele diz no 44. Então diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Quer dizer, aquele mal que esteve ali saiu, mas ele diz, voltarei para minha casa. Ele considera o nosso corpo a casa dele. Então ele volta. Mas ele diz, quando ele volta, ele acha desocupada, então vazia, varrida e adornada. Quer dizer, desocupada porque essa pessoa que foi liberta, o mal saiu da vida dela, não entrou o Espírito Santo. Porque é necessário que haja, então, preenchimento. Então não houve. Então ela está desocupada, varrida e adornada, porque aquela pessoa que havia um espírito imundo ocupando ela, trazendo toda sujeira para dentro dela, agora está limpa. Então aquela casa está transformada, mas porque ela não valorizou o Espírito Santo, porque ela não valorizou se encher da presença de Deus. Olha o 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha só. Então quer dizer, aquele espírito ele já não volta apenas sozinho, né? Porque por ele
achar a casa desocupada, varrida, limpa, adornada, quer dizer, ele traz outros 7 piores do que ele. Agora imagine, se um já consegue fazer um estrago na vida da pessoa, imagine outros 7 piores. Aqui está a necessidade de você se preencher com o Espírito Santo. Se o mal, se o espírito imundo consegue preencher e destruir a vida de uma pessoa, o Espírito de Deus, ao entrar na vida da pessoa, a transforma. Por isso que Jesus fala, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então, o Espírito Santo em nós produz vida. E nós passamos a ter essa vida abundante. A vida abundante começa dentro de nós. Começa aqui, ó, na sua mente, começa no seu coração. As pessoas se enganam que vida abundante é ter muito dinheiro, ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário. Isso é as demais coisas que são acrescentadas e é o de menos. Aí ele diz no 46, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. Então Jesus vinha falando desde aquele momento em que ele libertou aquele cego e mudo daquele mal e que ele começou a falar. E os próprios fariseus religiosos disseram que ele fez isso pelo poder de Satanás. Então ele veio explicando isso tudo. Agora nós passamos por uma segunda parte. Ele estava ali ensinando aquelas pessoas, ele estava dando a palavra para aquelas pessoas. Então era num ambiente fechado. Fora, do lado de fora, estava então sua mãe e seus irmãos. Há pessoas que falam irmãos, sim, Jesus teve outros irmãos, até porque Maria, ela teve uma vida normal com o seu marido José. No 47, disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-lhe. Ele, porém, respondendo, disse aos que lhes falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. O Senhor Jesus não tirou o valor da mãe nem dos irmãos, pelo contrário. Ele quis dizer, ele deu um ensinamento, que quem é que fez ou faz a vontade do Pai estaria dentro e não fora. Então, para mim, é uma visão, né? Quem está dentro ou no centro da vontade de Deus está fazendo a vontade dele. Quem está do lado de fora quer fazer a sua própria vontade. A vontade de quem você tem obedecido? A sua própria? Servido a si mesmo e aos seus interesses? Ou você tem buscado fazer a vontade do Pai? Aqueles que fazem a vontade de Deus se tornam filhos e filhas de Deus. Você já é um filho? Você já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus? Você já firmou uma aliança com Ele? Sua vida já pertence a Ele? Pense nisso, reflita nessas palavras e faça sim a sua entrega real, verdadeira e sincera para o Deus Todo-Poderoso, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem.